Cara, isso é bem complicado e muita gente sofre disso. Muita gente sofre, na verdade, com isso, né? Ah, o que acontece? Eu já tive uma experiência dessa, né? Ou seja, quando o cara ele tá nessa dita friend zone, acontece que basicamente a mulher ela trata ele como um amigo fofo. Esse cara ele acaba ocupando o mesmo espaço que o amigo gay que ela tem ocupa, entende? Ela vai te ver como um cara fofo. E muitas vezes vai te contar, "Ó, o cara fofo é de matar." Cara, o cara fofo é de matar, corre disso, porque senão você perdeu toda e qualquer chance de ter um relacionamento com aquela determinada mulher. Porque é isso que acontece. O cara que ele tá nessa posição, ele quer ter um relacionamento com a mulher. Entende? Ele vê a mulher como uma parceira sexual. E parceira sexual não quero dizer no que tange a sexo, tá? A parceira sexual a qual eu estou me referindo é exatamente um relacionamento amoroso. Só isso, um relacionamento amoroso, tá? Aonde vai muito mais além daquele relacionamento que é apenas de amizade, tá? Então, nesse caso, ele vê a mulher como uma parceira sexual e quer ela como uma parceira sexual, mas tem um problema. Ela não vê ele como tal. Ela não vê ele como parceiro sexual. Entende? Então, se ela não vê ele como parceiro sexual, provavelmente não vai rolar absolutamente nada entre eles. Entende? E só que muitas vezes os caras eles se submetem a ficar nessa friend zone até que em um determinado momento a mulher olhe para ele com algum, né, de uma certa forma diferente, né, que a mulher olhe para ele como um parceiro sexual de fato e acaba iniciando um relacionamento com ele. E isso não acontece, por quê? Porque ele já assumiu uma posição que o torna friend, ou seja, amigo, né? É a palavra amigo em inglês, que torna ele friend eternamente. Entende? Então essa mulher ela jamais vai ver ele, né? Ela jamais vai ver ele como um parceiro sexual real, como um parceiro sexual de fato. Ele vai sempre ficar ali naquele banco de reservas com a expectativa de entrar em campo sempre, mas ele acaba nunca entrando. Então provavelmente ele sofre muito, inclusive, por quê? Porque muitas vezes a mulher ela conta as experiências com outros homens para ele. E ele fica sonhando em ser um dos homens, né, dessas anedotas, dessas histórias, né, que basicamente a mulher conta para ele e ele fica sonhando, nossa, e quando vai chegar a minha vez? E a verdade é que a vez dele nunca chega. E logicamente, cara, isso gera muito sofrimento. Isso gera muito sofrimento e sempre o melhor caminho para esse cara é largar essa friend zone na hora. Ou seja, não fica como amigo dessa mulher. Esse é o caminho, essa é a solução. Não ficar como amigo desta mulher. Por quê? Porque ela sempre vai te tratar como amigo enquanto você estiver sendo amigo. Quando você corta a relação e some, aí pelo menos você aumentou um pouquinho suas chances. Mas se você continuar ali de amizadezinha, ouvindo os segredinhos dela, as historinhas dela, dando conselhos, né? Amigo, você perdeu. Você perdeu e vai continuar perdendo. Então, um homem, para que ele seja percebido como homem, ele tem que agir como homem. E no que tange, o que desperta o interesse sexual da mulher são traços masculinos, de dominância, principalmente, né? De autoridade, de governo, né? Lógico que também os traços afetivos são muito importantes, né? É aquele cara que ele deseja de fato aquela mulher e ele demonstra que ele deseja aquela mulher. Mas demonstrar que você deseja a mulher não vai fazer sentido se você não for o cara que ela respeita.
Entende? Só faz sentido demonstrar desejo por uma mulher se ela te respeita, meu amigo. Por quê? Porque aí, nossa, o homem que eu respeito me deseja. É diferente do homem que não significa nada pra mim me desejar, entende? É como os outros patetas que me desejam. Então, o que ganha respeito de uma mulher é dominação, primeira coisa, a capacidade do homem de liderar. Isso é uma das coisas mais importantes. O outro que ganha o respeito dela, de fato, é a inteligência, a demonstração da inteligência. Isso é uma das coisas mais importantes. As mulheres gostam de homens inteligentes, por quê? Porque a inteligência ela é um instinto protecionista, ela é um instinto de proteção. Então, quando o homem ele é inteligente e a mulher o percebe como inteligente, ela sabe que vai estar protegida ao lado dele. Entende? Ela sabe que esse homem, por exemplo, ele tem uma capacidade de ter uma vida financeira melhor, ele tem a capacidade de dar mais segurança para ela no que tange a determinados perigos que podem acontecer, entende? Ou seja, a inteligência dele vai ajudar ele a bolar determinados planos, a determinar, a prever certos acontecimentos, entende? Então, de uma certa forma, a mulher se sente segura ao lado desse homem. E uma das principais coisas, né, é a questão do fato da mulher se sentir segura. Gente, todos esses padrões, eles são inconscientes. A mulher não tem consciência dessas coisas. Ela simplesmente segue essas leis sem percebê-las. Entende? É por isso que geralmente os homens dizem: "Ah, eu não entendo as mulheres", pode ficar tranquilo, amigo, nem elas se entendem. Nem elas se entendem. Todos esses padrões, eles são inconscientes. É que nem um homem. Tudo que leva uma mulher a despertar o desejo do homem, aquela feminilidade extrema, se o homem for homem, lógico. Então, aquela feminilidade, né, o que eu chamo de feminilidade é exatamente aquele teor mais elevado da mulher de características femininas. Entende? Todo aquele jeito feminino, sabe? Não tem quando você percebe um homem com um jeito afeminado? Oh, esse aí, né? Então, quando você percebe o homem com um jeito afeminado, você está percebendo as características femininas no homem. Então, de uma certa forma, você já percebe inconscientemente as características femininas. E quando você identifica uma característica feminina profunda, ou seja, uma característica feminina bem dominada pela mulher, você se interessa cada vez mais por ela. Então é aquela mulher que ela tem aquela voz feminina, aquele corpo feminino com uma forma bem bonita. A forma do corpo ela é imprescindível para a sedução do homem. Mulher que tem a forma do corpo delineada mata um homem. Mata um homem fácil. Fácil. Não é à toa que você vê aí hoje essas cantoras, né, dessas músicas imbecis, todas elas com um corpo bem delineado, né, muitas vezes quase que com pouca roupa, exatamente para que facilite a percepção do homem as suas formas, né? Então, isso de uma certa forma já é uma bazuca, já é uma bazuca de sedução, né? Então, a forma, por quê? Inclusive isso é até explicável, né? Tanto o homem como a mulher, eles dois têm um critério de escolha com base em saúde. O homem, ele quer uma mulher saudável para que a prole dele seja saudável. Uma mulher saudável quer um homem saudável para que a prole dela seja saudável. Ou seja, instintivamente e naturalmente, enraizadamente, tanto o homem como a mulher já carrega no seu código genético a questão da manutenção da prole. Então, ambos se interessam por uma prole geneticamente boa, geneticamente saudável. Então, logicamente, faz sentido ambos os sexos escolherem pessoas com genes, né, de uma certa forma bons, para que a prole tenha uns genes bons. Então, vai acontecer de ambos, a mulher e o homem, prestar atenção à forma do corpo. A forma do corpo vai indicar a saúde. Então,
a mulher, quando ela percebe o homem com uma forma corpórea mais forte, mais musculosa, ombros mais largos, peitos mais largos e mais inchados, abdômen todo cheio de gominho, nossa, isso é a tara, né? Quando uma mulher ela percebe esses traços no homem, esses traços muitas vezes atlético, ela de uma certa forma já vai qualificá-lo como um homem saudável. E ela também, de uma certa forma, já vai qualificá-lo como um homem propenso a gerar para ela uma prole saudável. E quando o homem percebe uma mulher com os quadris bem delineados, a cintura bem delineada, né? Os peitos, por exemplo, da mulher bem mais avantajados. Por que os peitos volumosos são interessantes? Talvez essa você não saiba. Por quê? Porque, de uma certa forma, isso demonstra uma maior capacidade da mulher de amamentar a prole. E, de uma certa forma, isso também demonstra uma qualidade do corpo da mulher, de que ele é um corpo saudável e que é um corpo que vai dar condição, né, para que aquele bebê que está sendo gerido dentro dela seja desenvolvido de uma certa forma melhor. Entende? Então, o peito volumoso já é um traço de saúde, a bunda volumosa já é um traço de saúde. Não é à toa que os homens, né, muitas vezes quando vão cortejar, é um modo imbecil de cortejar a mulher, do meu ponto de vista, mas é um modo que ele é explicável pela própria natureza masculina. A bunda da mulher, ela desempenha uma importância, né, nessa questão estética, que o homem ele avalia para a questão de saúde inconscientemente. É por isso que eles olham a bunda, né? E logicamente, isso são traços que eles cooperam demais para a sedução. Então, se uma mulher ela olha para um homem e não percebe esses traços no homem, ela não vai se interessar sexualmente por ele. Por que ela não vai se interessar sexualmente por ele? Porque ele não é um bom reprodutor. Ele não tem as características de um bom reprodutor. Logo, ela não sente que ela vai ser protegida por ele e que ela vai ter uma prole que futuramente a protegerá. Entende? Porque essa é a questão da prole. A mulher quer uma prole saudável porque uma prole saudável dá mais segurança a ela. Entende? A natureza do ser humano, ela de uma certa forma admira a força. A força, ela é um percursor da segurança, porque os mais fortes sobrevivem. Não é verdade? É instintivo isso. Então, quando uma mulher, ela basicamente faz essa qualificação, né, que de uma certa forma ela é inconsciente, ela vai levar em consideração a força. E a força está atrelada à saúde, a força está atrelada à estética, a força está atrelada aos desenvolvimentos muscular do homem, a força está atrelada à inteligência do homem, a força está atrelada à capacidade do homem de uma certa forma, negociar e extrair o melhor do ambiente. Não é? Então, esses fatores, né? Ninguém, por exemplo, entende por que o homem bom a mulher muitas vezes não quer e por que aquele canalha a mulher se amarra nele. É porque o canalha tem os traços de homem muitas vezes. E o homem bom, tudo bem, ele é bom, mas ele ainda não tem aqueles traços que de fato, inconscientemente, despertam o desejo das mulheres. Então, meu amigo, se você está na friend zone, geralmente é porque as mulheres ainda não percebeu. A mulher ela não percebeu esses traços em você. Entende? E logicamente de uma certa forma, se o homem. Uma das soluções para as quais o homem pode recorrer é começar a desenvolver esses traços nele. Não tem jeito. Entende? Naturalmente o interesse das mulheres virá. Entende? Agora. Cara, uma das coisas que eu tenho percebido é que muitas vezes a beleza também está nos olhos de quem vê, algumas questões estão nos olhos de quem vê, então tem mulheres que elas desejam um homem com traços mais peculiares, né, diferentes, que fogem um pouco do padrão, mas a verdade é que geralmente tudo acaba convergindo aí. Então, meu amigo, o melhor caminho para se livrar da friendzone acaba com a amizade, entende? Porque senão o cara geralmente fica sofrendo ali.